Ok, então, sejam muito bem-vindas. Que esse momento aqui entre mulheres seja valioso e que traga para vocês mudanças realmente na vida de vocês, tá? Eu vou começar a compartilhar aqui o material que eu preparei. Aqui, vocês estão vendo? Conseguem ver? Eu tenho que aceitar, todo mundo Sim, vai entrando aqui, compartilhar a sim. tela. É uma loucura essa vida solo, né? De dar aula, né? A gente tem que administrar o Zoom, administrar a apresentação, administrar cachorro que tá latindo lá fora. É uma loucura, mas a vida real é assim, né? Tem um pessoal que tá entrando aqui, deixa eu admitir o pessoal que tá entrando. Bastante gente entrando aqui Assim, tem gente que vai entrar mais um pouquinho depois, tá? Porque essas pessoas estavam, às vezes, em plantão, estavam, né, em outro compromisso. Aproveitando falei em plantão e eu falei sobre a Ana, que é dentista, coloca para mim no chat a profissão de vocês, tá? Eu, pela pesquisa que eu fiz, a maioria é enfermeira, mas vamos validar se é isso mesmo. Tem alguém que não é enfermeiro aqui? Enfermeira? Enfermeira, auxiliar administrativo, muito bem. Área de finanças, eu lembro do seu comentário, viu? Lá no questionário. Enfermeira. Gente, quem não é enfermeira, só para eu explicar para vocês, farmacêutica, porque eu vim da enfermagem e eu comecei a fazer um movimento muito grande com as enfermeiras. Por isso que o público ainda maior que me acompanha são os enfermeiros, tá? Finanças e administração, perfeito. Estou administrando todas as minhas telas. Vamos lá, então, meninas. O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje, aqui nessa nossa sala, é uma sala fechada, né? Para ser mesmo realmente assim, mais intimista, para a gente trocar uma ideia, para a gente se sentir à vontade de falar sobre algumas angústias, algumas questões com outras mulheres. E o que eu trouxe aqui de tema, eu quero trazer para vocês uma base, pelo menos, porque uma estratégia, ela tem muitos passos, né? Ela tem um passo a passo para a gente poder construir. Mas eu vou trazer para vocês o que é mais importante dentro de uma estratégia para a gente sair da insatisfação e conquistar a confiança, posicionamento e ser bem remunerada. É uma consequência, tá? A mulher que ela aprende como ela se posicionar bem no mercado, ela consequentemente consegue ser bem remunerada também. Deixa eu só colocar um. Só vou arrumar a telinha aqui para que. Espera um pouquinho, tá? Para que grave melhor. Vou compartilhar. E normalmente, o que ensinaram para nós, assim, né, de forma geral? Você precisa trabalhar muito para poder conseguir ser alguém na vida. Quem aqui que já ouviu isso? Você precisa trabalhar muito, você precisa entregar o seu melhor, você precisa trabalhar, né, dar o máximo possível. E isso acaba, precisa estudar muito se você quiser ser alguém na vida. E isso traz um nó na nossa cabeça que a gente começa a querer mostrar serviço, né? A gente quer ser a melhor, não para ser melhor que o outro, mas a gente quer ser a nossa melhor versão, sermos melhores para poder conquistar, às vezes, algumas coisas dentro do mercado de trabalho. E com o tempo, a gente pode ir percebendo que não é tão dessa forma assim. Então, existe uma maneira da gente não trabalhar exageradamente, não se matar muito de trabalhar, e ainda assim ser reconhecida, que é trabalhar da forma certa, fazer as coisas certas, conversar com as pessoas certas, ter um comportamento mais ajustado ao mercado, né? Ajustado àquele setor ou àquela empresa, enfim. Vamos ver, deixa eu só abrir o chat aqui. As crenças, Ô Bárbara, veio só para mim sua mensagem. As crenças. Eu vou trazer. Eu trouxe algumas crenças aqui para. Gente, eu tô meio irritazinha, tá? Eu trouxe algumas crenças aqui que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Eu gosto mais de usar o termo pensamentos limitadores do que exatamente uma crença. Então, hoje que vocês saiam daqui sabendo como se tornar um pouquinho mais confiantes, como se posicionar para chegar a essa boa remuneração. A remuneração, eu estou falando de dinheiro, mas não necessariamente ela é dinheiro.
Às vezes ela pode ser qualidade de vida, ela pode ser menos estresse, ela pode ser mais respeito no seu ambiente de trabalho, ela pode ser você estar na sua dia de folga e você ter paz, né? Ter um ambiente de um clima melhor para trabalhar, uma rotina que faça mais sentido para você. Então, não necessariamente é o dinheiro. Para algum, né? Para algumas pessoas, ou tem outras coisas que acabam sendo muito mais valiosas do que o próprio dinheiro, tá? Eu vou começar a falar com vocês, então, para poder falar sobre carreira, eu vou usar o meu próprio exemplo por enquanto, tá? Eu brigando aqui, né? Brigando com o meu negócio aqui. Peraí que eu vou diminuir que vai dar certo. Ah, eu que eu tô no Canva. E aí, então vamos lá. Então, como que eu comecei, né? Eu comecei a minha carreira assim. O que que é esse assim? De uma forma muito tradicional. Então, eu saí de casa com 18 anos para poder fazer a faculdade. Meus pais sempre focaram muito no meu estudo. Então, ó, você vai estudar. Eu estudo desde que eu era muito pequenininha, né? Então, tudo é estudo. Vai estudar, o foco é estudo, porque você precisa ter uma profissão, porque você precisa ser alguém na vida. Então, eu sempre estudei bastante e fiz uma carreira tradicional. Eu entrei numa faculdade pública, aqui em São Paulo, na Unifesp, e para estudar nela eu tinha que sair da casa dos meus pais, que meus pais estavam no interior nessa época. Saí com 18 anos, né? Então a faculdade praticamente que formou, né, a minha vida adulta, a minha vida da adolescência para a vida adulta. Foi a melhor fase da minha vida. Não sei se alguém aqui. Porque a faculdade é integral, né? Então a gente ficava o dia inteiro na faculdade, muito gostoso. E isso me trouxe características de uma pessoa que sai cedo de casa para poder sobreviver na vida, com pouco dinheiro, porque meu pai não tinha muito dinheiro. Então eu morava no quartinho de pensionato e morei nesse quartinho a faculdade inteira praticamente. Depois da faculdade que eu fui dividir apartamento com amigas, então, né, essa foi a minha parte, assim, da faculdade em si. Mas foi uma carreira tradicional. Depois eu entrei em bons hospitais, e o hospital que eu fiquei mais tempo, tô ali de uniformezinho, foi o Sírio-Libanês, né? Me formei, fiz residência e fui trabalhar em um hospital. Uma carreira super tradicional, que é esperada de todo mundo. Bárbara, interessante. Eu tô vendo o comentário aqui. Ok, até aí estava bem, eu fazia parte de alguns grupos internos do hospital, então grupo de pique, grupo de parada, sempre fui muito ativa dentro do hospital, tá? E eu fui trabalhar à noite uma época, porque eu fui comprar. Gente, é muito clássico assim, né? Fui comprar apartamento, então eu fui trabalhar à noite para ter um salário maior por conta do apartamento. Clássico, acho que todo mundo, se quem é da enfermagem aqui, né, tem essa possibilidade de trabalhar à noite e ter um adicional noturno. Então, bem clássico, tá? E aí, com 35 anos, né, eu gosto muito dessa foto aqui, porque ela retrata o meu aniversário, durante um plantão noturno. Eu acho que foi, 2016, foi o meu penúltimo aniversário no plantão noturno. Aqui, com 35 anos, eu já devia ter quase uns 8 anos mais ou menos de hospital, né? E olha só, passar o aniversário à noite dentro do hospital, comemorando, né, com as pessoas. Nessa fase aqui, já não fazia muito mais sentido para mim ter o adicional noturno, não fazia muito mais sentido para mim é, o dinheiro que eu recebia, né? Porque eu tinha o adicional noturno, mas o dinheiro do PIC, então eu tinha um bom valor. Mas a minha vida pessoal? A minha vida pessoal, ela não tinha muito sentido. Não tinha muita coisa, assim, que eu fazia, porque eu ficava o dia inteiro no hospital. Se eu não estava no plantão, eu estava passando pique. E aí eu costumo lembrar de uma história que foi nessa época que eu comecei a namorar com uma pessoa, e aí um domingo ele falou: Ah, nós vamos fazer um piquenique com o pessoal do meu trabalho, lá no Ibirapuera. Eu amava, amo na Ibirapuera, e eu não pude ir, porque eu ia estar passando pique. E foi uma coisa que começou a me despertar. Qual que é a vida que eu estou tendo no meu trabalho? Aonde eu vou chegar? Dentro dessa minha carreira tão tradicional assim, pagando minhas contas, né? E nesse momento, gente, quando a gente chega, aqui tem duas coisas que fazem, que acumulam, tá? Que quem talvez tenha um tempo mais de profissão pode dizer para mim se é verdade ou não. Aqui tem a idade, que a gente já tem outras prioridades, outros valores, e aqui eu tenho também, o que eu ia falar para vocês? A idade e uma falta de desafio.
porque eu já estava fazendo a mesma coisa há muitos anos. Então, aquele trabalho não é repetitivo de ser mecânico, mas aquele trabalho sempre a mesma coisa, a mesma rotina, ela começa a trazer algo, um incômodo. Alguém aqui já vive isso? Alguém já está com um tempo de profissão que sente um pouco de incômodo? E se você parar para pensar, às vezes é porque você está no mesmo setor, no mesmo emprego, fazendo a mesma função, só que a gente muda no decorrer dos anos. Por que que a gente então tem que fazer as mesmas coisas de sempre? E eu não tinha a menor noção disso. A rotina me causa inquietação. Quando eu estava vivendo isso, gente, eu estou falando isso para vocês porque eu não tinha a menor ideia que era isto que estava acontecendo. Porque, eu estou com um salário bacana, eu tenho aqui, né, tal, comprando minhas coisinhas, e eu não tinha ideia de que essa minha rotina, essa minha trajetória tão tradicional, estava me fazendo mal, porque não tinha novidade. Não tinha nada de novo, assim, tá? E o que que eu poderia ter feito? A zona de conforto, a zona de conforto te incomodando, é assim, e agora para onde eu vou? Exatamente. E agora para onde eu vou? Esse para onde eu vou, eu acho que é uma angústia de muitas pessoas que estão se sentindo insatisfeitas. E até eu trouxe aqui, inclusive, aproveitando esse gancho, o que que a gente costuma fazer quando a gente está se sentindo insatisfeita ou estagnada? A gente costuma fazer mais, estudar mais ainda. Bom, eu vou estudar um pouquinho mais, porque acho que está faltando algum conhecimento. Eu acho que se eu fizer mais uma especialização, eu vou sair aqui do lugar. Eu acho que eu tô precisando fazer alguma coisa nova. Essa coisa nova, normalmente é um curso novo. A gente vai para um curso novo, alguma formação nova. E não é isso que a gente precisa. Então, quem aqui já fez mais de uma especialização e tá vendo a pós na gaveta hoje em dia, porque essa pós ela foi feita com aquela dor, aquela angústia de sair desse problema, e na verdade não funcionou, né? A gente trabalha às vezes excessivamente quando está insatisfeita, porque a gente pensa assim: se eu trabalhar mais, o meu gestor vai me ver e vai me colocar naquela vaga dos sonhos que eu estou vendo. Aquele trabalho de 8 horas por dia, então eu vou trabalhar muito mais porque eu acho que vai funcionar. Eu vi uma vaga interna e para eu concorrer, acho que eu tenho que trabalhar mais para poder concorrer a essa vaga. A gente não percebe que precisa investir em relacionamentos, porque o que tira a gente do lugar são relacionamentos, basicamente. Relacionamento traz para a gente insights, oportunidades, a gente consegue enxergar uma nova possibilidade. E normalmente a gente costuma ficar dentro daquela bolha, né? Trabalhando, trabalhando, e não vai ver o que tem fora. A gente busca outro emprego também quando está insatisfeita, né? Frustrada. A gente busca outro emprego sem nenhuma estratégia. Então, a gente começa a mandar currículo para vários lugares, porque quer sair desse desconforto, mas nem pensa para onde está indo. E pode ser que aconteça de conseguir um emprego que não faz menor sentido com o nosso perfil, que não faz, que não tem a rotina que a gente quer, mas a gente mudou, né? Mudou de emprego porque não aguentava mais e pensando de repente que poderia ser um emprego. Deixa eu ver aqui o chat. Sinto que parei no tempo. Avança, a gente que parou no tempo. A Jennifer está procurando emprego. Ai, Jennifer. Jennifer já é das antigas, né? A Bárbara falou assim: demorou para decidir sobre a pós. Depois de uma postagem sua, me ajudou muito a decidir. Que bom, Bárbara. A Fran não fez porque me conheceu antes. Que mais que a gente pode fazer quando a gente está insatisfeita com a profissão? Não atacar o real problema, pois a gente não sabe qual é o problema. A gente sente um desconforto. Eu vou falar para vocês o que que eu fazia na época, o que que eu fiz na época, né? Eu cheguei, isso eu falo às vezes na minha rede, eu cheguei a tomar antidepressivo, porque eu falei assim para uma amiga minha, eu falei assim, eu acho que eu tô deprimida, porque eu não tenho vontade, eu tô desanimada, eu tô assim, triste, chateada, e nunca que eu pensei que poderia ser o meu trabalho. Olha que coisa doida. Porque eu tô lá seguindo minha carreira tradicionalíssima, super bem sucedida. A minha amiga conseguiu os comidinhos para mim. Foi fluoxetina que eu tomei. Gente, não adiantou nada. Eu acho que eu tomei umas 3 semanas, um mês. Não adiantou nada. Eu não sei, porque eu falei assim, eu vou tomar e acho que eu vou sentir alegria, eu vou ficar feliz, eu vou ficar motivada. Porque eu perguntei para ela, o que você está tomando?
Ah, tô tomando isso, aquilo, tô sentindo assim. Falei, ótimo, esse vai resolver meu problema. Eu imaginava que era o noturno, que eu não dormia na minha casa, que eu não tinha vida social, eu não pensava muito nisso. Então, comece a pensar, de repente, na vida de vocês, como é que tá a vida de vocês pessoal? Tem uma mentorada que eu atendo, que ela falou assim, Thali, eu trabalho todos os dias. Ela trabalha num hospital de grande porte, em São Paulo, tá? Que não é do meu, mas é um outro hospital. E ela falou assim, eu trabalho todo dia. Ela dá plantão 12 por 36, e nos dias que ela não tá de plantão, ela faz alguma coisa no hospital também, como se fosse ela. Ela falou assim, e eu fiquei doente recentemente, e aí eu parei, e eu fiquei fazendo o quê em casa? Eu comecei a ler livros. E aí, gente, sabe o que ela me falou? Ela falou assim, aí eu lembrei que eu gostava muito de ler e de estudar, e que eu não estava fazendo isso porque eu estava esgotada, chegando em casa esgotada. Então, ela fechou a mentoria para poder resolver esse problema, para poder entender o novo direcionamento que ela teria para ter qualidade de vida. Mas olha só que coisa, né? Ela precisou parar, né? Nosso corpo faz isso, vocês sabem. Nosso corpo para a gente quando a gente precisa, quando a gente não quer, a gente é teimosa, aí nosso corpo inventa umas doenças pra gente, né? Então ela teve que parar para poder lembrar que ela gostava de estudar. Então, eu costumo falar isso, né? Pensa aí, o que que você gostava de fazer antes que hoje você não perdeu vontade de fazer? E você perdeu vontade, você acha que é porque você está cansada, mas será que você está cansada? Ou será que é uma exaustão mental? Será que é algo que o seu trabalho está trazendo um peso para você e na sua vida pessoal você também não está muito satisfeita? Eu tenho uma outra mentorada que ela não mudou de área, ela não mudou de setor. Não, na verdade, assim, ela mudou de setor, ela só saiu de uma chefia para outra chefia, e através de ajustes que a gente fez no comportamento dela, ela começou a ter mais disponibilidade para o filho dela. Ela não mudou a rotina, ela não mudou de empresa, nem de setor, nem de cargo, ela só mudou de setor e começou a ter ações diferentes. E isso trouxe para ela uma disponibilidade para ela estar com o filho dela. E ela até falou para mim, mandou foto com o filho dela, olha, hoje em dia eu sento e eu faço o dever de casa com meu filho sem cansaço nenhum. Então, a gente às vezes não percebe que a nossa rotina profissional pode estar causando alguns impactos na nossa vida pessoal, tá? O que a gente pode fazer? Por isso que eu tô falando assim, a gente não ataca o real problema. Eu tomei antidepressivo. A minha amiga, essa cliente, por exemplo, ela queria mudar totalmente de área, né? E quando a gente não entende bem o que está incomodando, a gente começa a criar soluções, N soluções que pode ser que não resolvam. Fazer mais de uma pós-graduação, como eu falei, e tentar fazer o que o colega fez, ou tentar alguma coisa sozinho. Ah, o fulano fez aquele curso lá, deu super certo, ele foi promovido, eu vou fazer também que vai dar certo. E você não avaliou se aquele curso é para você, se vai te fazer bem, se é a rotina que você quer ter. Por exemplo, a gente está aqui, né, com a maioria enfermeiros. O que que é muito comum? Ai, vou fazer estratégia de saúde da família porque eu vou ganhar 12 mil reais. Realmente, o salário é alto da estratégia, né? E aí a gente tem até a Ana Paula aqui, né, que sabe, agora a rotina está mudando, está chegando a ONA, as acreditações, as minhas mentoradas da estratégia e da OBS estão descabeladas. Não era assim, agora é muita meta, porque tem ano político. Então a gente olha superficialmente e não vê se aquilo realmente é pra gente. Vocês estão compreendendo o que eu tô falando? Tá fazendo sentido? Alguém ligou o microfone? Se ligou, pode falar. Carreira de sonhos de muitos, mas não estava sentindo. Correr risco, no meu caso, estou buscando emprego, porque tudo estava deixando doente. Hoje estou melhor, trabalho, mas buscando outras coisas. Exato. Sirlene, você tá bem? É a Sirlene que eu conheço? Manda notícia pra mim, viu? Você não falou mais comigo? Sim, estou bem. Passei muito doente, estava realmente muito doente. Por E causa do graças a Deus trabalho? estou bem. Não, passou tudo, não tenho mais nada. Coisa, né? Estou vendo coisa, já me inscrevi na pós, só estou aguardando começar outra rotina. Vai Todos fazer os meus pós do quê? problemas acabaram. Vai fazer pós do Mas faz quê? parte, né? São escolhas. Acho que ela tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Sim. Você vai fazer pós do quê? Eu vou fazer pós em centro cirúrgico CME, porque eu Tá, já tenho instrumentação, né? Que saí agora do técnico. Então, fiz legal. 2 meses como enfermeira de CME
Não deu muita expectativa, porque não deu para conciliar, então aí eu tive que fazer a escolha, né? Que era ou a minha saúde que estava me parando, ou eu seguir o caminho, né? E eu resolvi É. seguir o caminho, tá tudo bem. Ai, que bom, Graças a que Deus, maravilha. Hoje uma amiga graças minha a foi desligada, 12 anos lá, maravilhosa, perfeita, a melhor profissional que eu conheci na vida. Ela é de outra Deus. área, né, de uma área diferente da enfermagem, não é enfermeira. Não é Melhor enfermeira? não é. Conheci, melhor pessoa que conheci na vida, de todos os sentidos. E aí ela foi desligada hoje e eu falei, nossa, amiga, que bom, porque ela estava começando a procurar outro emprego, ela ia fazer consultoria comigo. E Sim, ela é muito maravilhosa. Sabe o que que a chefia falava? A chefia é super tóxica. E ela fala, a sim. chefia dela falou, chegou a falar assim para ela, então, Eu quero a sua alegria é tóxica. Você acredita? Sua é isso que eu via. Era que eu não sabia me posicionar, eu não sabia então, conversar. é complexo. Então, não tem o que fazer, né? Não Não tem, a tem o gente que tem que fazer. achar o nosso caminho. É, A Van falou que depois de 25 anos se sente totalmente desmotivada, a idade está atrapalhando nessa mudança. Tenho 50 anos e o etarismo na empresa é gigante. Van, o etarismo pode ser verdade ou pode ser uma crença, tá? Não necessariamente é isso. Então, vai depender muito do esforço que você vai fazer e o que que você quer fazer. Ana, você fez a transição com quantos anos? Ana Paula, Maia, maravilhosa. É, então, eu acho que assim, eu estou escutando todo mundo aqui falar, quer dizer, estou escutando você está lendo, né, das pessoas falando, né? Aham. Boa noite, pessoal. Eu sou dentista, mas eu já tenho 38 anos de formada e, assim, eu fiz as áreas que poderia fazer dentro da odontologia, né? Vamos supor, assim, eu comecei na faculdade, aí depois eu fui para o consultório, do consultório próprio, né, particular meu, eu fui para empresas e comecei a trabalhar em empresas, então eu vim para São Paulo, quando eu vim para São Paulo trabalhei em duas empresas, né, e uma delas eu fiquei 10 anos. E assim, eu comecei a sentir assim que era pouco para mim, entendeu? Que eu não queria ficar naquele ambiente, era um ambiente muito difícil. Infelizmente, né, a gente vê isso até hoje no ambiente corporativo, como dizem por aí hoje, a palavra é tóxico, sofria muito assédio moral e não sabia, né, que estava sofrendo assédio moral, já era isso, não é de agora, né? E a gente não podia nem falar nada. Se você falasse, as respostas eram, olha, eu mando embora você e eu pego mais duas, e pelo preço que eu pago para você, eu pego, então, e coisas assim, né? A gente acabava aceitando que o mercado, na minha área, na enfermagem, ele é um pouco maior, mas na minha área ele é muito restrito para emprego, né? E não sei se vocês conhecem, mas é assim. Então, aí eu comecei a pensar o que que eu ia fazer. Então, eu resolvi que eu ia fazer gestão, começar a estudar gestão. E comecei a estudar. Fiz um ano de gestão de negócio, depois eu pensei, conversando com uma pessoa amiga, né, que faz um trabalho bem parecido com esse que a Thalita faz, eu fui fazer gestão em saúde, né? Aí eu fiz o MBA em gestão da saúde, gostei muito, me identifiquei muito com a área da qualidade. Então, eu comecei a estudar a qualidade, e aí a professora me falou assim: olha, você tem um perfil muito bom para auditoria, né? Olha as acreditadoras, né? E tudo. Aí eu fui para a ONA, hoje eu sou avaliadora ONA e consultora ONA. Aí estudei muito, muito. Aí veio a pandemia também, me ajudou bastante nisso, né? Que eu podia ficar estudando. E comecei a fazer um curso, fazer outro, né? Fazendo pós, ajustando. Mas uma coisa assim que eu fiz muito, muito, muito mesmo foi mostrar a minha cara. Ou seja, estar presente nos lugares. Eu acho que isso me ajudou muito, né? Porque se eu cheguei, ninguém me conhecia e eu nem sabia nada daquilo. Mas eu comecei a assistir, assistir, assistir e comecei a me posicionar, sempre trazendo alguma coisa assim que eu tinha visto em algum lugar, e isso me ajudou bastante. Então, essa é a minha
mais ou menos minha trajetória. Mas quando eu fiz minha transição, eu já estava com 56 anos, 57 anos. E etarismo, né? Maravilhosa. A gente sabe que tem, mas eu Hein? falo isso não só, eu falo isso para todo mundo que está com essa sensação, né? Que eu tenho e tive, e a gente vê por aí, que existe, né? Você não pode se acomodar diante dele. Você tem que buscar, porque tem, É. algum espaço tem. O etarismo ele existe, mas eu não acho que é 100% das empresas, e a gente tem que romper a bolha, Isso, né? A gente tem que, então. Jennifer, dona Jennifer, tá boa? Com quantos anos você fez sua transição, gata? Oi, boa noite. Eu me formei na graduação com 44 anos, sem ser técnica de enfermagem, e eu ouvia, né, que eu jamais iria conseguir emprego por conta que eu era velha e porque eu não era técnica. Realmente, um emprego não. Eu arrumei vários. Inclusive, nesse momento, eu estou trabalhando, estou com 50 anos, estou trabalhando e estou fazendo 2 processos seletivos ao mesmo tempo. Inclusive, dia Sempre, primeiro né? Inclusive, dia 1º de agosto agora, eu tinha uma entrevista aí em São Paulo, só que era meu plantão, eu pedi para eles mudarem a data, eles vão mudar agora para essa semana, e estou fazendo, e sempre estou sendo chamada. E uma coisa que eu acho que é importante que a Barbie fala é da questão de network, porque eu estou 6 anos já formada, então agora chegou o momento que assim, não é eu que estou mais procurando, as pessoas começam a me procurar para me. Que nem hoje mesmo me pediram hoje meu currículo, porque vai abrir um AME aqui na Baixada, e Uau! eles sabem que eu já trabalhei com imagem. Aí perguntaram se eu não tinha interesse. O horário das 10 às 16 horas. Aí eu mandei o currículo, mas ainda não abriu o AME, né? Vamos ver, né? Então, eu acredito realmente que o etarismo existe, mas é como a colega acabou de falar, perdão que eu esqueci o nome dela. Eu acho que a gente tem que não ficar nessa zona de conforto, que é a questão da idade. Só que uma coisa é verdade, a gente tem que estar sempre fazendo network. Mês que vem eu estou participando de um evento no Einstein. A Barbie sabe como é que eu sou. Eu estou em tudo que tem, eu estou dentro, porque a gente tem que se mostrar, realmente. Porque você tem que ter o diferencial. Eu tenho 50 anos, mas eu tenho muita coisa ainda para, né, pra agregar. Exato, muito bem. Então, a Jennifer sempre fala para mim, nossa, eu tô fazendo entrevista. Eu já perdi o tempo quantos anos a Jennifer tem já, mas eu sei que eram 50, porque ela fez uma transição 50 de uma área anos. que não tinha nada a ver com enfermagem, gente. Então, é isso, tanto a Ana Paula quanto a Jennifer falaram de relacionamentos de aparecer. Tem que aparecer, você tem que estar ali. A gente está aqui todo mundo conversando nesse momento, é um ambiente descontraído, né? Mas aí tá lá, a Ana Paula, tá lá na ONA, com as UBSs, né? Implantando, não sei o quê. A Jennifer fala aqui do AMI, tem a ver, mas não tem a ver, não sei o quê, né? Eu não sei, mas vocês percebem como às vezes uma coisa conecta na outra e assim vai. Então a gente tem que estar mesmo por aí na vida, circulando e disponível, certo? Quem está esperando a primeira oportunidade, gente, calma, a gente pode falar sobre isso em breve, mas vocês vão fazer o quê? Vocês vão absorver tudo que a gente está falando aqui agora, né? Dessas pessoas que já estão com mais experiência aqui e vão levar para esse primeira oportunidade de vocês, tá? Vou continuar compartilhando aqui para poder continuar contando para vocês da minha trajetória. Então, epa, aqui, né? Então, só para poder entender, tá? Quando a gente está insatisfeita, a gente pode fazer coisas erradas. Muitos erros que a gente começa a ficar rodando em círculos e acaba que não dá em nada, tá? E aí, vou falar agora sobre meus momentos de transição. Então, eu tava ali, né, tava tomando meu antidepressivo, que não tá resolvendo pra nada, né? E eu falei assim para uma amiga minha, eu falei, olha, eu preciso de alguma coisa para me motivar, porque eu estou desmotivada. A palavra que vinha para mim era desmotivada. E eu fui procurar algo motivacional. Na época que estava em alta, o coaching. Coaching estava em alta, era 2016, ó, um ano depois do meu aniversário lá no hospital. 2016. Fui fazer esse negócio de coaching. E aí, gente, é uma coisa que assim, a gente não tem conhecimento, porque a gente não tem em nenhuma faculdade, de nenhuma formação, de nenhuma profissão
curso sobre nós mesmos. A gente tem curso de tudo na faculdade, toda a disciplina, mas não tem um curso sobre nós. Tipo assim, Sirlene, por que que você se comporta assim? Monique, por que que você fala desse jeito? Sabrina, por que que você escolheu isso? Né? A gente não tem aula sobre isso. E a gente vai com aquele monte de conteúdo técnico, a gente cai no mercado de trabalho, o que que a gente se depara? Com pessoas. E qual que é o nosso principal problema? Relacionamento. Quando eu comecei a ter as disciplinas desse. Nossa, tá uma festa lá fora. Quando eu comecei a ter disciplinas sobre autoconhecimento, eu falei, gente, a enfermagem precisa disso. Eu fiquei enlouquecida. Era uma coisa melhor que a outra. E eu falei assim, nossa, a enfermagem não tem nada disso, a enfermagem precisa aprender sobre isso. E foi aquela coisa, assim, fiquei muito animada com as perspectivas que eu tinha ali. Mas o que que eu fui fazer? Eu entendi que tinha um mundo, que existiam ferramentas que poderiam me ajudar a sair dessa desmotivação. E eu comecei a estudar sobre esse tema, comecei a atender minhas amigas, porque tinha que fazer um TCC obrigatório para poder ganhar o certificado, então eu tinha que atender 10 pessoas ou 10 sessões. Atendi minhas amigas, começou a ter resultado. Uma vez, uma amiga minha me procurou e falou assim, Thali, eu tô 1 ano desempregada. E ela tinha saído lá do nosso hospital, né, do Sírio. Tô 1 ano desempregada, hoje eu vou fazer entrevista em tal lugar e eu tô assim muito preocupada, porque eu não tô passando em nenhuma entrevista, era um hospital muito bom. Gente, eu juro para vocês, é uma coisa que eu acho que é muito intuitiva, é uma facilidade para mim. Eu sinto que pode ser, talvez seja um dom que eu tinha que eu não sabia. Me veio o download assim na cabeça na hora. E eu comecei a lembrar das ferramentas que tinham de autoconhecimento e fiz com ela por WhatsApp, depois fiz uma ligação. Então a gente levantou pontos fortes, levantamos estratégia para ela falar na entrevista. Fizemos um comparativo do que ela tinha. Enfim, usei umas ferramentas bem na minha cabeça assim, e ela passou nessa entrevista. E eu falei: opa, esse negócio aqui funciona. Esse negócio aqui revive almas assim, chateadas, sem esperança, sem expectativa. Por quê? A pessoa começou a olhar para ela mesma. Aí eu peguei uma pessoa, que é essa Dani, que está aqui do meu lado nessa foto, ela é coach. E eu falei assim, Dani, eu acho que eu posso acrescentar um valor no meu salário, vou sair do noturno, vou sair do pique, vou começar a atender pessoas e acho que isso vai acrescentar valor no meu salário. O que que a Dani fez comigo? A Dani acreditou, ela é coach, né? Ela fez, nos conhecemos nas formações, ela falou assim, não, Thali, vamos fazer. Ao mesmo tempo que ela aplicava em mim as ferramentas, ela me ensinava para eu mentorar outras pessoas. Então, aqui comecei esse mundo de ser mentorada também, de aprender as coisas com outras pessoas que já faziam isso. E ela me mostrou, gente, uma coisa muito importante, presta muita atenção. Ela me mostrou que eu não poderia apenas ganhar um dinheiro a mais com isso, que poderia ser a minha profissão futuramente. Então, o mentor, ele olha para você e ele vê o que você tem de capacidade, ele fala assim: não, não, só isso não. Você pode fazer mais do que isso. Peraí, vamos enxergar? Então, ele tira umas venda dos nossos olhos e apresenta um mar de possibilidades. E eu fui, né, fazendo atendimento com ela, atendendo meus clientes. Aqui, essa fotinho do meio, eu atendi aí um café que tinha na frente do H-Cor, ou eu alugava a sala de uma amiga minha que era acupunturista. Então, eu atendia ao ar livre, atendia no café e tava lá toda pimpona, né? Porque eu saí da noite, saí do pique, trabalhava só 6 horas. Eu adoro 6 por 1. Quem gosta de 12 por 36, não sei como é que vocês gostam de ficar o dia inteiro lá dentro. Eu gosto de 6 por 1. E aí, eu trabalhava de manhã e atendia meus clientes à tarde. E foi indo. Acho que não tem ninguém aqui dessa primeira época. Faz muito tempo disso, que foi bem antes da pandemia. Era 2017, tá? Então, eu faço mentorias desde 2017. E aí, o que que foi que a Dani me ajudou a fazer? 2 planos de carreira, tá? Então, ela me ajudou a fazer um plano para dentro do hospital, porque empreender demora. Quem quer empreender, saiba que demora para empreender. Você tem uma jornada longa de construção. Ela falou assim: ó, vai construindo dessa forma aqui. Ela me ensinou a usar o LinkedIn. Ela me ensinou a importância de captar cliente pelo LinkedIn. Ela me ensinou muita coisa nessa época. E ela me ajudou a escolher uma pós-graduação, porque eu não tinha feito pós desde a faculdade, desde a residência. Aí eu fiz a pós em qualidade e segurança do paciente lá no Sírio mesmo. E aí eu fiz uma transição interna. Então, antes de terminar a pós, eu saí da assistência, que é um sonho de muitas pessoas. Gente, por que que eu consegui fazer isso? Porque a Dani me deu direcionamento.
A Dani me mostrou o mundo de oportunidades, me trouxe ferramentas, eu entendi para onde que eu me encaixava melhor, me capacitei, fui muito estratégica durante toda a especialização e migrei de área. Aqui não está aparecendo, mas é o meu, minha carteira de trabalho. Para mostrar para vocês que nessa transição eu comecei a receber 8 mil reais de salário. Eu não saí da empresa, eu achava que eu não tinha perspectiva dentro da empresa, porque eu não enxergava, eu não saí da empresa, mas eu mudei de cargo. E eu alcancei uma qualidade de vida que eu queria ter. Vocês percebem? Mas começou o quê? Aqui com a Dani. Se não fosse a Dani, eu não teria feito nenhum desses passos aqui. E acho que eu nunca falei tanto assim da Dani em uma aula, né? O que eu quero mostrar para vocês é assim, que a insatisfação que vocês estão hoje, ela existe, ela é real, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser investigada. E tem que ser aberto portas para vocês do que será que pode ser feito, porque tudo tem uma solução, tá? E aqui tô eu lá, bonitinha no cílio, de roupinha, né, sem ser uniforme, de roupinha social, que era um sonho para mim. Era um sonho para mim, para eu. Era um sonho para eu, era o meu sonho trabalhar sem uniforme. E aí, olha só que doido. Presta atenção no que eu vou falar para vocês. A gente se condiciona tanto a uma situação, quando a gente está muito tempo lá dentro, que a gente perde a nossa personalidade, a gente perde a nossa essência. Isso acontece, tá? Em relacionamento com amigo, em relacionamento de família, em relacionamento amoroso e em relacionamento profissional também. E aí eu tava usando uniforme cinza e azul marinho durante 10 anos. Eu falei, que roupa que eu vou pôr? Que roupa que combina comigo? Como é que eu vou me vestir agora? E esse é tudo, esses momentos de mudança são muito gostosos. Parece que dá medo, mas são muito gostosos, porque eu fui fazer uma análise de imagem, né? Imagem, análise de cor, não sei o que, de imagem, para saber que roupa que eu ponha. Como é que eu vou me vestir? Aí ela me ensinou outras coisas novas. Ó, tem que ver a imagem que você quer passar, o que você quer transmitir, a cor que fica melhor, cabelo. Olha que interessante, né? E tudo isso começou com uma desmotivação que eu fui procurando coisas para poder resolver. Fiz mentoria comigo? Ah, Cláudia fez, é verdade, Cláudia. A Cláudia é dessa época. Cláudia, já evoluímos aqui, viu? Ai, a Andréia também, a Renata também. Ai, gente, que lindo! Ai, meu Deus, fiquei até emocionada. É verdade, a Renata e a Cláudia são daquela época. Nossa, a gente já estava muito no comecinho. Muito no comecinho, verdade. Meninas, ai, que bom que vocês estão aqui. Coisa linda. Foi 2017, né? Ou 2018? Acho que 2017. E aí, gente, o que acontece, né? Aí eu comecei, então, a progredir cada vez mais na parte de empreender. E eu trouxe umas imagens aqui para vocês dos meus primeiros cursos gravados. Porque lembra, aquela minha amiga veio com aquela dificuldade de recolocação, eu atendi ela com umas ferramentas que apareceram na minha cabeça e eu desenvolvi um método de recolocação para enfermagem na época. E eu fui gravar esse método da enfermeira ideal, que a Jennifer foi a primeira aluna da enfermeira ideal. Custava R$ 99 na primeira turma. Então, assim, meu ring light estava quebrado aqui nessa primeira tela aqui, de tanto que eu tentava gravar. Isso aqui tudo na pandemia, viu, gente? Na pandemia, aí o que eu fiz, né? Aí eu tava nessa transição, saí do hospital e vim tentar empreender, chegou a pandemia. Então eu tava com o ring light quebrou o ring light no meio da pandemia. Eu pendurava um cobertor na minha varanda, porque eu gravava o dia inteiro e vinha o pôr do sol bem na minha frente. E aqui, né, eu ali. Então, minha vida passou a ser digital, passou a ser internet. E foi bem desafiador, porque eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Imagina vocês estão lá no hospital, começa a gravar um curso, né? E aí, por que será que eu consegui gravar? Porque eu devia ter, né, alguma habilidade de comunicação, que hoje em dia se desenvolveu muito mais depois disso. E aqui, gente, eu tinha também mentores. Eu participava de mentoria, eu tinha pessoas que me ajudavam. Vocês percebem? Eu nunca consegui, nunca fiz isso sozinha, tá? Eu sempre tive um apoio de quem já fazia algo, eu vim aqui e fui fazendo. Então, eu fui gravando, fui fazendo meus cursos, fui vendendo curso, e foi dando certo. E hoje eu estou aqui, então, empreendendo exclusivamente online, eu falo, porque não vale a pena, né, a gente atender presencial hoje, porque ficam 10 horas no trânsito, 10 para ir, 10 para voltar, então eu faço mentorias e mentorias
Mentorias e consultorias, as consultorias de recolocação, mentoria, mas o foco hoje meu, ele é muito para crescimento profissional, não apenas recolocação. Então, por que que eu estou contando isso tudo para vocês? Que lá, naquela minha jornada tradicional, eu despertei para um novo caminho. Assim como a Ana Paula também, ela estava lá tradicionalíssima, tal, várias áreas, e ela despertou para uma área que, vou ver gestão de pessoas, gestão hospitalar, gestão de saúde, e agora a gestão da qualidade, e hoje ela é avaliadora da ONA, né, Aninha? Avaliadora. Então, olha só, a gente, imagina, ela tem as dificuldades em relação a isso, né, Aninha? Que a gente estava até, assim, conversando por não ter sido da assistência ali, enfermeira, tal, né? Mas ela está nesse momento aqui, ó. É desafiador fazer algo que ela nunca fez antes. Mas aí a gente vai com ajuda, com auxílio, com apoio, e a gente vai persistindo e consegue aprender, tá? E A a Ângela, gente a sempre Ângela encontra, né? também. Oi? A gente sempre encontra muita gente para ajudar, muita gente. Sim, sim. Ai, que bonitinha. A Ângela também é das antigas, tá? Então, gente, essa aqui é a minha trajetória. Então, aqui eu já trouxe para vocês vários insights nesse decorrer dessa explicação aqui, tá? E aí, eu trouxe uma frase aqui para vocês. A maneira como você lida com o fracasso determina o seu sucesso, tá? O que que eu quero dizer com isso? A gente tem nossos fracassos no decorrer, né? Nossos fracassos ou coisas que não são tão boas no decorrer da nossa trajetória. Eu mostrei ali para vocês, foi extremamente difícil gravar vídeo. Aí eu gravava, aí o pessoal que estava me ajudando falou, vai, não tá bom, tem que gravar de novo. Eu, minha Nossa Senhora. E aí eu fui lá, e eu já também já recusaram que eu fosse, já tentei vaga interna, não tinha conseguido. Cada fracasso que a gente tem, da forma como a gente lida, vai dizer para mim como vai ser meu futuro. E talvez hoje algumas de vocês esteja sentindo um pouco fracassada. Nossa, eu tentei aquela vaga interna, não deu certo. Eu tentei aquela recolocação, não deu certo. Eu tentei direcionar a equipe, eles não me obedecem, eles não me respeitam. Se a gente começa a se desanimar muito e não busca uma solução, a tendência é ficar cada vez para baixo, cada vez pior. Então, vamos pensar como que vocês estão lidando com a trajetória de vocês. Os pontos que não foram bons, como é que vocês estão encarando isso? Porque isso faz muita diferença, de como vocês vão estar mais para frente, tá? E aí, eu não desisti. Isso para contar para vocês que eu não desisti. Eu tenho quase mais de 500 alunos em cursos gravados. Desses foi 4 anos que eu empreendo. Mais de 150 mentorados em grupo ou individual e 600 mil faturados em 4 anos. Por que que eu coloquei aqui o valor de faturamento? Não sei se alguém quer empreender. Tem uma pessoa que empreende aqui. Thaís está aqui ainda? A Thaís empreende, depois a gente põe a Thaís para falar também. Mas assim, porque esse valor eu mesma me paguei. Quer dizer, vocês que fizeram a mentoria, lógico, contribuíram, mas eu gerei esse valor que não foi dependente de uma empresa. Então, né, se a gente. Lógico que tem. Faturamento não é lucro, tá, gente? Porque ainda tem o faturamento, menos a despesa, aí sobra o lucro. Mas para vocês perceberem que a gente consegue fazer coisas que a gente às vezes sonha e a gente acha que a gente não é capaz de fazer. Só que a gente tem que ter um direcionamento para a gente não se enrolar e não perder tempo e não gastar dinheiro com coisas com bobeira, tá? Com cursos às vezes que não faz nenhum sentido para a gente. Foi sua mentorada individual e amei, Fernandinha, tá? Então, meninas, assim, eu trouxe para vocês um resultado que eu tive depois que eu comecei a empreender. E hoje eu me sinto realizada, me sinto bem remunerada. O empreendedorismo não é assim tão fácil, tá? Temos altos e baixos, mas de certa forma eu me sinto feliz, me sinto bem remunerada. E uma coisa principal, eu uso os meus principais talentos. E eu estou colocando um propósito no mundo. Então, aqui, tem as pessoas que estão aqui, que me conheceram lá em 2000, não sei quanto, elas estão aqui porque elas, de alguma forma, elas gostam de mim, de alguma forma, teve um diferencial na vida delas, então elas estão aqui novamente. Então, eu coloquei um propósito no mundo. E sobre os talentos, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu fui promovida para aquela área administrativa, eu ainda fazia alguns serviços, algumas coisas dentro da instituição, de forma gratuita, que eram aulas, workshop, para os que estavam se formando na residência, né? E aí,
Valéria, a Valéria tá com a virada pra televisão. Obrigada. Tô vendo a Valéria na televisão. E aí, gente, qual era o meu principal talento? Sempre foi falar, me comunicar, interagir com as pessoas, estar com as pessoas. Nesse setor que eu estava, a minha gestão na época, ela falou assim: olha, Thali, você não vai mais poder dar essa aula que você dá. Aquilo foi um banho de água fria para mim, porque é o meu principal talento eu não poderia executar. Então a gente começa a sentir sinais quando a gente começa a se conhecer, que é o quê? Poxa, aqui onde eu tô, não tô conseguindo usar os meus talentos, as minhas habilidades. Será que é para mim esse lugar? E aí a gente começa a sentir triste, porque a gente não tá usando o que a gente veio para fazer no mundo. Ou o que a gente faz de melhor. Então, tem pessoas que às vezes são super comunicativas e que precisam de um lugar que elas possam se expressar. Tudo tem uma moderação, né, gente? Também a gente tem que aprender a equilibrar. Ou então, tem pessoas que são super analistas, planejadoras, detalhistas, e elas estão num ambiente super bagunçado, sem organização. Essa pessoa começa a ficar angustiada. Entende? Então a gente precisa entender qual será que é o meu lugar, o que será que eu faço de melhor, né? Onde será que eu posso colocar as minhas habilidades? E aí a gente começa a sair da frustração e do desânimo e da falta de perspectiva. Quando eu entendo, poxa, quem eu sou, o que eu gosto, o que me faz bem. E quando que a gente começa a se movimentar em rumo a isso? Quando eu começo a confiar em mim, por isso que é o título da aula, se tornar confiante. Se eu não tenho confiança que eu consigo, eu não vou dar um passo para frente. Lembra, eu passei por tudo aquilo, gravei aula, que não sei o que, curso, falei, minha Nossa Senhora, mas fui que fui. Por quê? Eu estava colocando ali uma habilidade minha em prática. E eu fui indo, eu queria testar, eu queria ver se dava certo, eu queria ver se funcionava aquela ideia que eu tinha, tá? Então, por que que alguns profissionais costumam não crescem, né? Aí vem aquele pensamento limitante que eu falei para vocês. Por que que alguns profissionais não conseguem crescer na profissão ou tem mais demora para poder crescer? Talvez eles tenham algum desses pensamentos. E se der errado? Então, eu tô aqui no meu trabalho, insatisfeita, infeliz, tô sendo podada o tempo inteiro, moldada, não tô me sentindo bem. Chego em casa cansada, desanimada, mas se eu mudar de emprego, e se der errado? E se eu conseguir um emprego pior? E se for a mesma coisa? E se eu trocar 6 por meia dúzia? Isso só vai acontecer se você não se organizar direitinho, não explorar e não se planejar, tá? Outra coisa, eu não mereço uma promoção. Nossa, eu não mereço, tem gente muito melhor do que eu. Não, eu não mereço. Então, se eu penso que eu não mereço, eu vou sempre estar escondidinha, sempre vou estar abafando o meu jeito, minha personalidade. Nunca vou entregar o máximo do meu potencial, porque eu acho que eu não mereço. Não estou pronta o suficiente. Isso aqui é clássico. Não estou pronta. A pessoa já fez 5 especializações, ela já foi para todos os cursos e workshops da vida, e ela ainda pensa assim, nossa, ainda não estou pronta, ainda está faltando um item. Essa pessoa também, ela vai continuar ali, naquela estagnação, sem conseguir sair do lugar, tá? Pedir ajuda é sinal de fraqueza. Não, mas como assim? Meu pai, minha mãe, ou meu marido me ajudou, investiu tanto em mim, e eu não tô dando certo nesse emprego. Não tá dando certo. Eu não vou falar para ninguém que não tá dando certo. Vão achar que eu sou fraca, que eu não sou capaz. O que eu tenho recebido atualmente de mentorada, meninas, é o seguinte: eu fui promovida, estou num cargo de gestão, só que eu não estou sentindo que eu estou desempenhando bem meu papel. Só que essa mulher, ela tem vergonha de falar isso. Como que eu vou falar que eu não estou desempenhando meu papel bem, sendo que eu fui promovida para isso? Então, ela não consegue pedir ajuda, porque ela acha que ela não pode demonstrar esse sinal de fraqueza, tá? O sucesso é um jogo de competição, então é aquela pessoa que ela vai conseguir. Não, eu vou conseguir. A empresa é tóxica, é ruim, não tem perspectiva de crescimento e ela tá ali. Não, é competição, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito, eu vou derrubar todo mundo aqui, de alguma forma eu vou crescer. E ela fica naquele modo de luta, se cansando, e às vezes não adianta, a gente precisa mesmo revisitar as nossas escolhas, tá? É tarde demais para mudar de carreira. A gente falou sobre isso já, né, com os nossos exemplos aqui, casos reais. Trabalho duro é suficiente. Então, é aquela história que eu falei lá no começo. Eu vou trabalhar mais porque vai dar certo. Eu vou trabalhar mais, a minha gestão vai me enxergar
e vai me valorizar. E essa pessoa leva trabalho para casa, ela fica lá, ela dá atenção no telefone para todo mundo o tempo inteiro, né, no WhatsApp, ela está sempre disponível, ela está sempre disposta para o trabalho, só que não é isso que vai fazer ela crescer, tá? Muito pelo contrário. Deixa eu ver aqui o chat. Meu Deus, você está abordando tudo que levei para psicóloga hoje. Adoro psicóloga. Sobre a minha angústia no trabalho. Então, vocês estão vendo que eu estou sabendo do que eu estou falando, né? São 8 anos estudando a mesma coisa. Tá? Então, assim, esse tipo de pensamento, ele acaba limitando e ele deixa a gente muito pequenininha dentro daquele espaço. Se eu acho que eu não sou capaz, eu não reconheço o meu potencial, eu acho que eu vou trabalhar mais para poder ter resultado, tudo isso vai minando a nossa força e não resolve, tá? Não é o que muda, o que resolve. E aí, quem se identificou com algum desses pensamentos aqui que eu falei, me conta, né? Pensar assim até hoje, te fez crescer ou te limitou? É só vocês pensarem as oportunidades que vocês já perderam até hoje, né? A oportunidade que veio, te convidaram. Ah, eu tenho esse lugar aqui, olha, para você é um lugar que você sempre quis ir, assim, de repente uma oportunidade, aí você pensou o quê? Ah, eu não estou pronta ainda, né? Ou então aquela gratidão pela empresa, nossa, mas a empresa me acolheu no meu primeiro emprego, como é que eu vou sair daqui? Né? E qual o futuro que você está construindo hoje? O que você está fazendo hoje está te levando para o que você deseja futuramente? As suas escolhas de hoje, elas estão te levando para o futuro? Se você não está escolhendo nada, também você está escolhendo alguma coisa, né? Você está deixando as oportunidades passarem, tá? E aí aqui eu vou construir com vocês sobre a decisão, né? É, ó, construir com elas ao vivo. A decisão é o seguinte: na verdade, são sonhos de vocês, né? Quero que vocês coloquem no chat qual que é o sonho de vocês, tanto profissional quanto pessoal. Porque a decisão que você toma hoje na sua vida, ela vai te levar para esse sonho ou não. Então, coloca para mim no chat, vamos ver quais são os sonhos de vocês. Por exemplo, eu tô aqui, né? Eu decidi que meu sonho é viajar para fora do Brasil. Do jeito que minha condição financeira tá hoje, não dá. Será que se eu comprar mais brusinhas esse mês inteiro, eu vou conseguir viajar para fora? Então é uma decisão. Estou decidindo não viajar porque eu estou priorizando outras coisas, tá? Então vamos lá. O que que vocês gostariam, né? Qual que é um sonho de vocês? Sonho pessoal ou profissional? Aí vocês podem colocar aqui no chat, tá? Quero saber o que vocês desejam. Autonomia, tempo e dinheiro. Maravilhoso. Tá vindo coisa boa aí, hein? Porque vocês estão digitando bastante. Liberdade financeira. Maravilha. Bem-sucedida, dinheiro e respeito. Tempo de qualidade, sobreviver com as sobreviver bem com as auditorias. Ah, sobreviver às auditorias. Arrumar emprego, pagar dívidas, me encontrar profissionalmente, fazer um trabalho. Sonho profissional, atuar novamente com o primeiro TI. Pessoal, liberdade financeira, conhecer Nova York com meus filhos, que delícia. Boa colocação quando tem tempo para a família. Ó, tempo de qualidade, tempo para a família. Cuidar mais de mim, salário maior, conhecer Beto Carreira, que legal. Tirar projetos do papel e pôr em prática, tempo de qualidade. O tempo de qualidade entra bastante, né? Qualidade de vida, dinheiro. Acho que tem coisas que se conectam, né? Qualidade de vida com dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu consigo ter um pouquinho mais de qualidade de vida. Não quero me matar tanto de trabalhar, né? Maravilha. Então, meninas, o que acontece? A decisão que vocês tomam hoje na vida de vocês, ela vai direcionar para isso ou não. Faz sentido isso? Vocês conseguem enxergar as decisões que vocês tomam diariamente? Se vai levar vocês para isso ou não? Vocês conseguem enxergar isso? Então, lê o que você escreveu e pensa assim: o que eu estou fazendo hoje está me levando para esse lugar aqui? Por que que eu não estou conseguindo chegar? O que que eu estou fazendo que eu não estou chegando nesse lugar que eu quero? Voltar para assistência, colocar em prática o conhecimento que tenho, lado profissional.
casar, ter filho, carro. Ixi, a Fernanda tem uma lista enorme. Belezinha. Voltar a dormir de noite, gente. Mas aí, ó, aí eu vou falar uma coisa pra Ângela, que vai caber certinho. Ângela, você quer voltar a dormir de noite, na sua casa, né, toda noite. E aí, e a decisão que você tinha que tomar uns meses atrás? Cadê? A Ângela quase tomou uma decisão meses atrás. Aí ela deu um negócio nela, ela não tomou, entendeu? Então, olha só. Então, tá? Quero deixar esse recado com vocês. Então, o que que vocês estão decidindo hoje? Se está fazendo sentido para o futuro de vocês, tá bom? E existe método para isso, tá? Essa questão de sair da insatisfação, sair da insatisfação, conquistar a confiança. Então, eu coloquei aqui um método, né? Um método para poder chegar na confiança, no posicionamento e no plano de carreira, tá? Quando eu falo em crescimento, potencializar a carreira, eu estou falando em plano de carreira, tá? Quando você tem um planejamento, ele não precisa ser você seguir ele passo a passo, mas você tem que ter ideia onde você quer chegar, que cargo, que empresa, que atividades você quer fazer, você precisa saber isso, porque isso vai nortear todas as suas decisões futuramente. Lembra? Decisões. Então, quando alguém me oferecer alguma coisa, você vai falar assim, isso não tem a ver com o que eu quero, não vou para esse lugar. Eu estava tentando lembrar de um caso de uma pessoa, hoje eu estava falando com uma mentorada minha, uma futura mentorada, na verdade, né? Ela aceitou um cargo interno, porque era um cargo meio gerencial. Mas era um cargo gerencial meio voltado para administrativo, era uma coisa meio estranha, assim. E eu já achei aquilo, eu falei, esse negócio vai dar bom, não. E ela me procurou porque ela ia fazer, né, a mentoria por conta dessa parte gerencial. Então, hoje eu chamei ela para conversar, falei, como é que tá lá? Nossa, tá uma bagunça. Mudou o diretor, mudou aquilo. Então, assim, quando a gente não sabe bem o que a gente quer, a gente aceita coisas que não vão fazer bem pra gente. E para voltar depois? Aí é um rolê para voltar depois. Entendeu? Aí, porque depois que você passa para um patamar diferente, você tem que, a tendência é você sempre subindo de patamar. Então, saber onde a gente quer ir, que é o plano de carreira, ele vai ajudar a gente a tomar decisões melhores, tá? E aí, o meu método, né, que eu costumo utilizar, ele foca em trazer confiança, você entender como se posicionar e ter um plano de carreira. Saber onde você quer chegar, tá? Eu fiz isso e me arrependi. Saí da assistência para ganhar mais em outra que era administrativa e me frustrei. Luana, tudo dá para resolver, tá? Dá para resolver isso daí. Assim, é um percurso. São decisões que a gente tem que tomar. Eu trouxe aqui umas comprovações de um método. A Tati, ela é biomédica, é uma gracinha. Acho que não sei se vai dar para ler, eu grifei só que é importante aqui, tá? A Tati fez mentoria, ela falou assim, ó, antes eu era insegura, e ela, depois da mentoria, conseguiu descobrir os pontos fortes dela, e ela conseguiu 2 recolocações em grandes empresas. E ela veio procurar porque ela não estava conseguindo passar nenhuma entrevista, né? E ela, depois que ela fez a mentoria, ela passou em 2 grandes empresas, escolheu a melhor. E ela fala assim, que ela consegue hoje enxergar o potencial, né, que é dela, que ela não conseguia enxergar. Você foi a profissional que fez a diferença na minha vida, bonitinha, tá? Tinha uma graça, uma gracinha. Aí eu tenho aqui também o caso da Verinha, que tá até no meu feed. E a Vera, ela fala assim, ó, ela mudou de cargo, né? Mudou o tipo de empresa, e ela procurou a mentoria porque ela falou assim, tá, olha, agora eu tô numa empresa, uma startup. E ela veio do tradicional da saúde ocupacional do trabalhador, empresa tradicional, construção civil, inclusive. Ela trabalhou com meu pai, gente. Quando, quando eu era muito pequena, não, se a Vera já era formada eu também, mas assim, ela trabalhou com meu pai em construção civil, olha que coisa, né? Foi enfermeira da empresa dele. E aí ela foi para uma startup, ela ficou muito insegura. Ela falou assim, gente, aqui eu posso fazer tudo, eu tenho autonomia. Porque startup tudo é muito rápido, né? E aí a gente identificou os pontos fortes dela, ela falou assim, eu percebi que eu precisava me expor. E com a mentoria, ela teve coragem de se expor um pouquinho mais. Depois de um tempo, ela teve aumento salarial. Então, ela não mudou de cargo, porque lá no cargo que a gente quer, que a gente desenhou para ela, não existe ainda na empresa, mas eles deram aumento. E ela conseguiu se expor por quê? Porque ela usou o pilar da confiança e do posicionamento junto com o plano de carreira, tá? Então, são casos que eu trouxe para vocês aqui. Falando um pouquinho sobre a confiança. Nossa, barulho. A confiança, né? Então, eu trouxe 3 pontos principais em relação à confiança, tá? Como desenvolver a confiança. A gente precisa identificar os nossos talentos e pontos fortes. Como que a gente identifica isso? Através de feedbacks,
através de uma mentalidade, que é a gente começar a ver como a gente realmente é e aceitar os nossos pontos fortes, parar de ficar olhando para os nossos pontos fracos, porque a gente tem tendência, né, a olhar sempre ponto fraco, tá? E estar dispostas a encarar desafios, porque quando a gente encara desafios, a gente vai se conhecendo cada vez mais e a gente vai rompendo nossas barreiras, né, de limitação. Então, a gente vai rompendo as barreiras e a gente vai, nossa, eu acho que eu consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, nossa, deu certo, né? E a gente vai tendo mais autoconfiança. O feedback, não dá para a gente depender muito da empresa para isso, porque muitas empresas não têm, não sabem dar feedback ou não têm um processo estruturado de feedback. Então, o que acontece? Às vezes a profissional está há muitos anos na empresa e ela não sabe muito, não conhece muito bem sobre ela, porque não foi feito um feedback estruturado, positivo, tá? Então, a gente precisa entender o que que a gente realmente é boa, relembrar do que a gente é boa, para começar a aplicar ações, e aí vem ali a prática de ações focadas, para a gente poder reviver o que que a gente é boa com respeito e limites. Por que que eu coloco respeito e limite? Porque, por exemplo, você é uma pessoa mais introspectiva e você percebe que você precisa ser mais comunicativa, tá? Qual que é o respeito? É o máximo que você consegue chegar na comunicação, na, não é nem comunicação, ser mais desenvolta, né? Digamos assim, porque a pessoa introspectiva, ela não gosta. Então, tem que ter o limite dela. Qual que é o limite? Você não vai também virar uma pessoa totalmente diferente do que você é. Então, dentro de quem a pessoa é, do perfil dela, ela vai ter ações práticas e limitadas, assim, para a personalidade dela, tá? A Vera, por exemplo, é mais introspectiva, mas ela achava que ela não era muito boa de comunicação. Quando a gente coletou o feedback dela, ó, talentos e habilidades, ela é uma boa comunicadora. E aí ela falou assim: Nossa, eu sou boa comunicadora. Eu não achava que eu era. Por quê? Aí tem ali o último item, que é a leitura de resultados. Não é desvio de imagem. Eu queria colocar uma palavra, mas esqueci a palavra. Sabe quando a gente se olha e não se reconhece? Tem um nome isso. Esqueci como é que é o nome, se alguém tiver a lembrar. Então, assim, aí a gente começa a trazer aqui uma clareza que começa a gerar confiança. Então, Verinha achava que não era boa comunicadora, quando ela viu no feedback que ela era boa comunicadora, a gente colocou atividades para ela relacionadas com a comunicação, dentro do limite, respeitando o perfil dela. E assim, foi bem desafiador, porque ela foi expor a empresa dela numa premiação, depois ela começou a aparecer em revista e afins, né? Foi uma coisa maravilhosa, um crescimento, assim. E e aí, então, esse processo todo vai trazer autoconfiança, tá? A leitura do resultado. A gente tem que também tomar cuidado com a autocobrança. Quando a mulher se cobra demais, ela tem a tendência a não enxergar as suas qualidades. Ela enxerga, mas ela ainda acha que não tá bom. Lembra, não tá bom? Ainda não tá bom, tá? Então, esse ainda não está bom, ele acaba minando com a confiança. Despersonalização não é outra palavra, Fê. É transtorno de imagem, transtorno de autoimagem, alguma coisa assim. Depois eu lembro, mas eu não consegui lembrar a palavra, tá? Então, assim, a confiança se dá através disso aqui. Eu vou entender meus talentos, meus pontos fortes, vou agir baseado nos meus talentos, nos meus pontos fortes, e vou ler os resultados que eu tô tendo. Muitas pessoas falham aqui na leitura de resultado. Ela acha que está fazendo e não está tendo resultado. Não enxerga o resultado, mas ela não está sabendo ler direito o resultado que ela está tendo, tá? Distorção de imagem é distorção, isso mesmo. Distorção de imagem. É isso, tá? Então, e aí, todos esses pontinhos aqui, ele vai começar a aumentar minha confiança. Então, a pessoa que não recebe feedback, que não se valoriza, que não olha para si, que está sempre olhando para o outro, desviando o olhar de si mesma, sempre se cobrando demais, ou então não permite que receba feedback, enfim, tá? Essa pessoa ela pode ter uma tendência a ter uma baixa autoconfiança. E aí, sem confiança, eu tenho uma dificuldade de ir para frente, né? De tomar decisões mais corajosas, talvez, tá? O posicionamento, o que que contém o posicionamento? Aí são algumas perguntinhas aqui. Que marca que eu tenho deixado no mundo? Quando eu estou naquela empresa, naquele setor, como que eu estou sendo reconhecida? O que que as pessoas estão falando de mim? Como é que está sendo o meu relacionamento? O que que será que
que eu tô transmitindo para as pessoas, tanto verbal quanto não verbal, né? A gente tem o jeito que a gente se veste, que a gente fala, tom de voz, enfim, né? Isso é coisa mais para a gente falar mais para frente. E como que eu desejo ser reconhecida? Tá, eu tô achando que esse jeito aqui não tá muito bom, não tá me levando para lugar nenhum. Como que eu quero ser reconhecida? E aí eu começo a pensar em soft skills, habilidades comportamentais, liderança, como é que é o meu jeito de liderar? Será que eu estou sendo uma líder que está tendo visibilidade? Comunicação? Como que eu estou transmitindo minhas mensagens? Como é que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando? Não estão? Minha comunicação é mais passiva? É mais agressiva? Tá? Inteligência emocional, né? Super importante. Como que está aqui minha inteligência emocional, meu manejo das minhas próprias emoções, da emoção do outro? Como que eu estou resolvendo conflitos? Então, essas características são habilidades comportamentais, elas vão guiando como que as pessoas vão, como que eu vou ser reconhecida. Tá fazendo sentido? Vocês estão entendendo essa parte aqui? Tá? Então, posicionamento, olha como a gente constrói o posicionamento. É muita coisa para construir o posicionamento. E às vezes a gente admira uma pessoa, e a gente não sabe, nossa, mas aquela pessoa tão admirável, né? E quando a gente vai ver, ela é uma boa líder, ela se comunica bem, ela tem um bom manejo das emoções, ela sabe resolver bem conflitos. Fantástico, a Elisete falou. E o último ponto aqui é o ambiente e o network intencional. Eu gosto muito dessa palavra intencional, porque depois que a pessoa passa comigo, ela nunca mais vai fazer nada de qualquer jeito, ela vai sempre ser intencional. Isso vai me ajudar, isso não vai me ajudar, isso vai servir, isso não vai servir. Hoje essa minha amiga que foi, né, desligada, falou assim, ah, eu vou mandar por esse texto aqui no LinkedIn, mandou para mim o texto, né, de despedida. Eu falei, não, daqui uma semana você vai falar desse assunto. Você não vai falar nada agora. Ah, não. Então, não. Você vai absorver, você vai digerir. Daqui uma semana você vai fazer um texto maravilhoso. Agora você não vai mexer nisso. Tá? Então, a gente começa a ter passos intencionais e eu começo a pensar o ambiente que eu vou me movimentar. Eu vou começar a pensar em ambientes que vão me trazer conhecimento e crescimento. E esse ambiente pode ser de amigos, de família, dentro do trabalho. Poxa, então qual que é o ambiente que eu gostaria de estar, que eu vou aprender coisas, que eu vou aprender com as pessoas? A gente começa a ser um pouco mais seletivo em relação aos ambientes. E a gente começa a entender que talvez andar junto com aquelas pessoas que reclamam demais dentro de um setor, ou que fomentam fofocas, ou que são contra muita coisa da gestão, talvez não faça bem para o seu crescimento profissional. Ah, mas não tem mais. Você tem que ter a sua independência e escolher como é que você quer, as pessoas que você quer andar junto, tá? Então, olha só, posicionamento, que marca que eu quero deixar, como eu quero ser reconhecida com as habilidades comportamentais e fazer network intencional. Isso aqui, gente, vai trazer um crescimento profissional imenso para quem souber lidar com isso daqui. A gente até falou de network no comecinho, né? Quando as meninas contaram sobre o network. É isso aqui. Ninguém vai te indicar se você for conflituosa, se você causar o tempo inteiro, se você for grosseira, se você não trabalhar bem, ninguém vai te indicar. E as oportunidades de crescimento, elas estão nas indicações e em uma pessoa falar bem da outra. Né? Ah, já trabalhei com a Renata. A Renata é ótima, pode confiar na Renata. Renata, eu vi uma oportunidade bem legal, acho que faz sentido para você, tá? Aqui eu começo a construir minha trajetória profissional, o meu nome profissional e começo a receber convites. Começo a ser, como a Jennifer falou, as pessoas me pedem meu currículo, né? Não sou eu que mando mais muito, as pessoas pedem, vão pedindo meu currículo, vão me indicando. Tá fazendo sentido? Vocês entenderam essa construção aqui? Então, gente, o salário maravilhoso que vocês querem, aquele cargo dos sonhos, ele não vem do dia para a noite, ele é uma construção, respeitando o limite. Eu sempre bato nessa tecla. O que é respeitar o limite? É ser quem você é. Sempre, tá? Otimizando os seus pontos fortes. Então, ninguém aqui vai ter, nossa, então será que eu vou ter que ser super simpática? Não. A gente vai dentro do que é realmente o ponto forte da pessoa, tá? Renatinha tá achando maravilhoso. Ok. E aí a gente tem o último pilar, que é o plano de carreira. Sem isso aqui, a gente não consegue muito ter decisões mais assertivas, como eu falei para vocês. Então, aqui eu trago clareza de escolhas, clareza e escolhas, que são as decisões.
Gente, tem 2 tipos de transição, tá? Quem tá insatisfeita? 2 tipos de transição. Se você está insatisfeita, alguma coisa tem que mudar. Ou é você, ou é o seu emprego. Alguma coisa, ou é a sua carreira, né? Ou é você, ou é a sua carreira, ou é o seu emprego. Alguma coisa precisa mudar, alguma coisa não tá dando certo. A transição de nível 1, você fica na mesma profissão, você só muda de cargo. Você muda de cargo, ou você muda de área, ou você muda de empresa. Então, você não, vamos supor, as enfermeiras aqui, né? Vocês não vão deixar de ser enfermeiras, vocês vão apenas mudar a área que vocês vão trabalhar, ou talvez emprego, ou talvez mudar vocês mesmas, como eu falei, tá? Então, precisa ter pessoas que precisam mudar, dar um jeito, né? Ajustar comportamento em si mesma, tá? Essa transição de nível 1, ela é um pouco mais rápida, né? Tipo, sei lá, 1 ano, assim, mais ou menos. E às vezes você precisa de uma qualificação, às vezes não. Eu preciso de uma qualificação. Eu fiz a pós em qualidade para ir para a área da qualidade, senão eu não conseguiria ter ido. Então, às vezes a gente precisa estudar alguma coisa nova ou não, tá? A transição de nível 2 a gente muda totalmente de área. Totalmente. Eu vou deixar de ser enfermeira e vou ser outra coisa, vou ter outra profissão. Essa aqui demora muito mais tempo. Mas é possível? Sim, é possível. Vocês vão estudando, vai se planejando, né? Quando a gente vê, já passou 4, 5 anos, já acabou uma faculdade. Se for outra faculdade, por exemplo. Então, o tempo passa rápido, mas é pensar, eu quero mudar totalmente de profissão. Então, eu vou fazer o quê? Um planejamento para essa mudança, tá? Dentro de um plano de carreira, a gente tem metas e prazos muito bem, assim, definidos, estipulados, digamos assim, porque a nossa vida não dá para a gente planejar, né? Exatamente, porque a nossa vida acontece várias coisas. Então, a gente tem metas. Ah, eu quero, né? Quem faz o plano de carreira comigo que só quer mudar de área, a gente estipula. Quando você quer assumir esse cargo? Ah, em dezembro de 2025. Vamos pular, dezembro de 2025. O que que você tem que fazer daqui até dezembro de 2025? Então, tem todo um planejamento. Vai fazer assim, assim, assim. E o que mais faz sentido? A estratégia comportamental dentro disso. Então, a gente traça metas internas, metas externas, metas de comportamento, tá? E a pessoa vai seguindo. E tudo isso, essas metas e prazos vão me trazer estratégias, como eu falei para você, né? Se eu tô daqui até, né, daqui até aqui, o que eu tenho que fazer nesse meio tempo? Entre as estratégias. O que que a gente costuma fazer quando a gente quer sair de uma área e ir para outra? Faço uma especialização e rezo, né? Nem o currículo direito foi arrumado. Então, a gente precisa ter muito, porque isso vai acelerar meu processo de transição. Eu vou bater menos a cabeça. Eu vou ir mais rápido dentro dessa jornada, tá? Deixa eu ver aqui o comentário. Tá adorando, Bruna. Tudo bem, Bruninha? Boa noite. Uma enfermeira desempregada que sempre trabalhou na assistência, agora quer mudar para auditoria, seria transição nível 1? Seria, Glécia. Nível 1, você vai continuar sendo enfermeira, só vai mudar de área, tá? E aí, o que que você precisa? Ver se você tem a pós em auditoria. Tem algumas áreas que pega sem pós-auditoria, mas tem outras que não, mas é nível 1 mesmo, tá? Em 1 ano, assim, você consegue. É. Recusei cargo maior na empresa porque a empresa tem agido de forma tóxica com os líderes. É, se a gente escuta alguma coisinha assim, ó, uma mentorada minha passou por isso. Ai, tá, ele tem aqui esse lugar, esse emprego maravilhoso, salário super alto. Falei, ó, você tem certeza? Falei, conversa com as pessoas do lugar, porque eu já conhecia, né? Ela conversou médio. Falei, você tem certeza? Passou uma semana, ela veio falar, nossa, né? Então, a gente sempre bom a gente investigar aquela área para a gente saber como é que é a classificação, como é que são os gestores, tá, gente? Então, isso é bem importante. Estou trabalhando na pós. Então, Glécia, você está trabalhando na pós, você precisa ter um currículo muito bem direcionado, com palavras-chave, fazer buscas de vagas intencionais, né, de forma estratégica, e indo, entendeu? E indo. Ó, a Érica tem interesse em ser avaliadora em processo de certificação. O relato da colega me deixou mais animada. Ó, que legal. A Ana Paula já falou para você também, vai ser avaliadora. Não sei se eu quero ser avaliadora, não, mas ia ser bom, ia ser Vai gostoso. lá. Não, eu acho que lidar com pessoas é muito gostoso, né? Tem gente que gosta, então assim, ó, tem gente Muito que gosta bom, de eu lidar com gosto. pessoa, tem gente que não gosta tanto. Essa pessoa que não gosta tanto, ela vai procurar algo mais administrativo, que seja mais computadorizado, digamos assim. Tá tudo bem também, cada um tem um perfil, tá? Excelente, parabéns pela explanação. Obrigada, Glécia, maravilhosa. Então é o seguinte, e se
né? Como seria se você pudesse acessar esse método? Quer falar, Aninha? Pode falar. Não, eu ia falar para ela que assim, é uma das coisas que é muito legal também, né, nesse trabalho de avaliação, é que você não fica com uma rotina de todo dia a mesma coisa. Cada dia você está num canto diferente, numa instituição diferente. Então, você tem a oportunidade de conhecer muitas, né, muitas organizações, né, e como é que elas funcionam. Então, isso aí também tira essa coisa da rotina, né? É, é muito legal. É de se pensar, né? De se pensar. E aí, meninas, aí eu venho aqui falar para vocês, vou apresentar para vocês uma nova mentoria, tá? Então, depois a gente abre para dúvidas, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Como seria acessar um método que você tivesse resultados nos 90 primeiros dias? Porque é o que eu tenho percebido, tá? Então, entre ali as primeiras sessões, na verdade, as primeiras sessões, a pessoa já conquista algum tipo de resultado. Como seria se vocês pudessem ter esse método aí de acelerar a carreira de vocês? Sair da frustração, do desânimo e ter um plano de carreira bem desenhadinho. Como seria? Quem quer falar? Se quiser, pode falar aí no chat. Aí. Depois de 22 anos, estou cada vez mais interessada. Ai, que belezinha! Que bom! Maravilhoso. Meninas, é o seguinte, ó. Como é que tá? Como é que é o nome dessa minha nova mentoria, tá? Ela chama Mentoria Aceleradora de Carreira. Então, o nominho dela vai ser MAC. Quando a gente se denominar, vamos denominar como MAC. Max, né? Eu não sou muito boa de nome, viu? Então, assim, eu falei, quer saber? Para não procrastinar, vamos para o nome mais óbvio, melhor que tem. Então, é uma mentoria aceleradora de carreira, tá? Para quem que é essa mentoria? Ela é para mulheres que se sentem satisfeitas ou perdidas, que desejam mudar algo, mas não sabe o que que é e nem por onde começar. Estou aqui com alguma coisa que quero mudar, mas não sei o que que eu quero mudar. Que querem aumentar o salário através de novo cargo ou promoção, que estão estagnadas e desmotivadas com a vida profissional e que sente que o trabalho tem impactado negativamente sua vida pessoal, como eu falei, tá? Essa metodologia, ela foi elaborada para estruturar uma jornada leve, nada de peso, nada de mais coisa na nossa vida, pelo amor de Deus, e segura para que você consiga mudar de área de atuação, se for esse seu objetivo, crescer na mesma área, se for o seu objetivo, iniciar no empreendedorismo, se for o seu objetivo, ou para decidir o que você quer fazer se você não sabe direito o que você quer fazer. Não sei se eu mudo, se eu fico, se eu empreendo, tá? Então, a mentoria é para trazer essa clareza para todos esses tipos aqui de dificuldade. E olha só, são 3 fases. Gente, tá tão lindo, tá a coisa mais linda. Depois vocês me falam o que vocês acharam, tá? São 3 fases. A primeira fase é de diagnóstico, diagnóstico de potencial de crescimento. Então, aqui a gente vai se encontrar, vamos fazer esse diagnóstico, analisar todo o cenário, analisar toda a sua problemática, ver as suas metas e ver qual que é a oportunidade que você tem de crescimento. Essa é a fase 1, tá? Na fase 2, a gente tem o mapa de habilidades. Então, lembra que eu falei bastante sobre a gente conhecer nosso perfil, saber nosso ponto forte, saber que área que a gente serve. Aqui, entre a fase 1 e a fase 2, a gente vai demorar mais ou menos umas 2 semaninhas, porque eu vou elaborar um mapa de vocês de habilidades. Cada um vai ter seu mapinha, tá? E ele vai ser mais ou menos desse formatinho aqui. Já tenho já um desenho do mapinha. Ó, então ele vai ser um mapa mesmo, tá? E cada ferramenta vai trazer pra gente as habilidades de vocês. Habilidades, talentos, então a gente vai montar um mapa de habilidades. Para não ter mais dúvida. Eu sou boa nisso, eu sou boa naquilo, eu sei fazer bem isso daqui. Para qualquer coisa, processo seletivo, conversar com as pessoas, né? Quando a gente sabe quem a gente é, a gente conversa até com mais postura, né? Quando a gente sabe quem a gente é, tá? E a última fase, ela é o plano de aceleração personalizado. Então, eu tenho diagnóstico, eu tenho o mapa, né? O mapa de habilidades, e eu vou ter o plano personalizado. Esse plano é um passo a passo do que você precisa fazer para poder alcançar o seu objetivo que vai ser definido aqui na fase 1. Vocês entenderam? Essas fases, tá claro? Tá claro, né? Ok. E aí, olha só a novidade maravilhosa. Você vai vir com a sua demanda. Ah, eu quero empreender, eu quero crescer na área, eu quero fazer não sei o quê, tá? Vão ter trilhas de aprendizagem, que são um conteúdinho gravado, bem curtinho, objetivo para o seu caso. Você vai assistir toda a trilha? Não, você vai assistir a trilha que eu falar que é para você assistir. Você não vai ficar se matando de conteúdo, tá? Então, aqui vai ter trilha, gestão de si mesma, aqui a gente vai ter conteúdo de autoconhecimento,
A gente tem a trilha gestão de carreira. Então, aqui tem tudo sobre carreira. Ah, eu quero usar LinkedIn, eu quero fazer currículo, eu quero não sei o quê, eu quero entrevista. Você vem aqui e você acessa esse conteúdo da trilha, tá? E eu tenho a trilha gestão de pessoas. Aqui a gente vai falar sobre liderança, vai falar sobre o perfil, sobre relacionamento, tá? Na verdade, quer ver? Eu acho que eu tenho aqui aberto mais ou menos os conteúdos que eu já tenho definido, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu Word. Então, já tem algum conteúdo definido, tá? Vocês estão vendo o Word? Tá aparecendo o Word? Tá? Então, por exemplo, assim, trilha de si mesma. Eu vou trazer alguém para falar sobre burnout, que é um convidado. Vamos falar sobre sabotagem, relacionamento interpessoal, autoconfiança, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, inteligência emocional. Já vi uma pessoa para poder falar. Enfim, vários conteúdos aqui, tá? Podem ser ao vivo ou não. A gestão de carreira, então, já está programado esses conteúdos aqui. Ó, transição, preparo para entrevista, como conseguir emprego dos sonhos, networking, currículo. Às vezes a pessoa ela quer isso, então ela vem aqui, ela assiste essa trilha, tá? E a gestão de equipes, ainda vou construir mais, mas basicamente a gente vai falar sobre as soft skills. E eu vou trazer muito a metodologia do coaching para vocês, tá? Que é uma forma de estimular o outro de uma forma muito assim. O coaching traz um crescimento diferente para as pessoas que têm contato com ele, tá? Mas aí depois quem tiver vai saber. Resolução de conflitos, a empatia, comunicação não violenta, enfim. Esses são os temas, a princípio, que eu separei aqui, tá? Então, você vai passar pelas fases e vai ter essas trilhas aqui recomendadas para o seu caso. Coisa muito curta, objetiva, que eu vou trazer de forma bem assim, sabe, juntando todo o conhecimento que eu tenho. Tá, então todo esse conhecimento, o que a Valéria precisa saber é isso. Valéria, vai lá e assiste essa aula aqui. Beleza, a Valéria assistiu a aula, Valéria está com o seu mapa de habilidades na mão, ela está com o seu planejamento estratégico também. A Valéria vai ser acompanhada por 6 meses, tá? Não são mais cinco encontros, são 6 meses de acompanhamento. Esse acompanhamento, a gente tem encontro a cada 15 dias, que é um encontro coletivo em uma comunidade. Aí, então, a Renatinha foi lá, tentou implementar a ação dela. Tá, eu tentei implementar a minha ação, mas aqui no meu trabalho, ainda estou sentindo resistência com a fulana. Ou então com o fulano, com o técnico X. A gente vai discutir essa temática nesse encontro, vocês estão percebendo? Que é um encontro de apoio, tá? Um apoio coletivo, uma comunidade. Então, são 3 encontros individuais para passar pelas fases. Os 6 meses vão compor 12 encontros. Eu chamei de Case 360, para pôr um nome diferente. Né? Então, é o encontro que a gente vai fazer aqui em grupo para poder discutir assuntos. Ou eu posso trazer um tema, ou eu posso trazer um convidado. Vai depender de como estiver sendo a rotina, tá? Nós temos também um Trello individual de monitoramento. Cada mentorado tem o seu Trello com o seu passo a passo. E o Trello, para quem não conhece, ele é mais ou menos assim. Coloquei a Karininha aqui, tá? A Karine é uma mentorada minha, Karina. Então, esse Trello, ele tem tudo documentado, todo o passo a passo que você tem que fazer, tá? Tudo certinho, tá? Para você seguir você tem, eu olho o Trello, você olha o Trello, a gente se acompanha ali através você vai saber suas atividades, vão estar todas registradas ali, tá? Muito bom, né, Bárbara? Eu tô tão apaixonada. E aí, o que mais que a gente tem? Então, a gente tem essa comunidade, que a princípio eu estou chamando de Mulheres Intencionais, que é uma comunidade tanto no WhatsApp quanto aqui nos nossos encontros. Então, quem for entrando vai ficando 6 meses. Se quiser, depois renova. E em 6 meses dá para vocês crescerem muita coisa, mas eu tenho certeza que em menos disso vocês já vão ter algum resultado, tá? Primeiros encontros já tem resultado, 3 meses já tem resultado. O que que vai ter resultado mais a longo prazo? Aquela pessoa que quer mudar de área, aquela pessoa que quer transitar para o nível 2, por exemplo, mas ela vai ter toda a estrutura e ela vai ver o crescimento dela durante 6 meses, tá? A gente tem também uma plataforma com esse conteúdo gravado, que eu falei para vocês que são as trilhas. Eles vão estar lá. Não é aula de 1 hora, não, tá, gente? São, tipo assim, aulas bem pontuais mesmo, tá? Vamos ter aula com especialistas, como eu mostrei para vocês, especialistas nas áreas e convidados. Então, para falar de burnout, eu quero trazer alguém especialista em burnout. A gente precisa falar sobre burnout.
Não tem como a gente trabalhar sem saber sobre burnout, por exemplo, é um tema que eu coloquei como prioridade, tá? A gente tem, então, o grupo de suporte no WhatsApp, o tempo inteiro, conversando, trocando informações, tirando dúvida, tá? O tempo inteiro mesmo, isso aqui não tem restrição nenhuma de horário, nem nada. E como que é a mentoria? Qual que é o valor dessa mentoria, então, tá? Esse plano semestral, 6 meses de acompanhamento, 3 sessões individuais, ou se precisar de mais, a gente faz mais, porque aqui a gente não tem pobreza aqui, e esses 12 encontros com a comunidade, tá? Esse valor que tá aqui, 12.300, ele é o valor desse lançamento, digamos assim, porque é uma mentoria nova que eu tô fazendo, tá? Então, ele vai ser R$ 3.000, mas pode ser 12 de 300 no cartão. Para quem está aqui nessa aula, que está acompanhando e que está assistindo, até amanhã de noite vai ser 2.800, dá para ver aqui? 12 de 280 por mês, tá? E o valor total acaba sendo 2.800. Então, vocês que estão aqui vão ter essa bonificação, tá? Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, não é um curso gravado, tá, gente? É uma mentoria com plano personalizado de acompanhamento de 6 meses, que está incluso a comunidade e as trilhas para complementar o conhecimento de vocês. Então, se a gente fosse fazer, então agora vamos falar sobre empatia, agora vamos falar sobre a comunicação. A gente não ia sair disso na mentoria. Então, se o seu ponto for comunicação, você vai assistir comunicação. Se o seu ponto for empatia, você vai assistir empatia, entendeu? Sempre sobre o meu direcionamento. Então, é uma mentoria bem extensa, de 6 meses, e não é um curso gravado. É uma mentoria mesmo, tá? O que vocês acharam? Tem mais alguma coisa? O que vocês acharam? E eu também consegui um bônus para vocês, que eu tô esperando, eu já conversei hoje à tarde, tive uma ideia hoje à tarde. Quem acredita em astrologia? Quem já fez mapa? Mapa astral? Quem acredita em mapa astral? Vocês gostam desse tema? Eu acredito. Gente, eu tenho um amigo meu que ele é super especialista nisso e ele vai dar cinco leituras de mapa da parte de carreira, tá? Então eu falei assim, Douglinhas, você consegue ler o mapa das meninas só na parte da carreira? Então ele vai ler um mapa de vocês da carreira, que ali, né, mostra o sol, a lua, não sei onde, e mostra qual que é a característica que vocês têm em relação à carreira. É um direcionamento, tá? Então, as 5 primeiras meninas vão ganhar essa leitura de carreira no mapa, tá? A Luana amou. Tá bom, meninas? E aí, para finalizar aqui, é, eu gosto muito de falar sobre isso, tá? Eu defendo muito isso. Uma mulher que se torna dona da sua carreira, ela conquista liberdade e liberdade de escolha e realização. Não é para a gente ser macho, para a gente não deixar o homem pagar a conta para a gente, é para a gente deixar isso acontecer ainda. Mas é para a gente poder ter escolha de quando a gente quiser sair de uma situação ruim, a gente ter nosso dinheiro. Quando a gente estiver cansada daquele emprego tóxico, a gente ter poder de escolha. Então, eu defendo muito isso, tá? E se eu estou bem posicionada no mercado de trabalho, se eu tenho uma carreira construída, elaborada, bem estruturada, eu não vou ficar refém de empregos ruins. Então, é isso que eu queria que vocês compreendessem nesse sentido, que é isso que eu defendo muito, tá? Então, a proposta é essa. Eu vou abrir aqui para quem quiser perguntar alguma coisa em relação ao conteúdo de hoje. Se quiser perguntar da mentoria também pode perguntar, tá? Quem quiser link da inscrição, depois pede para mim também que eu vou enviar para vocês. E eu vou ter que fazer um cupomzinho de desconto, tá? Para quem quiser. E as 5 primeiras tem um mapinha de leitura do mapa na carreira, tá? O mapa direciona a carreira é muito legal, porque ele vai falar suas principais características. E aí a gente discute na mentoria sobre seu mapinha, tá bom? Meninas, quem quer perguntar alguma coisa? Podem aproveitar esse momento aqui para a gente fazer uma mini mentoria. Quem quiser tirar alguma dúvida. Pode ser no chat ou pode ser perguntando, tá? Nada? Nenhuma pergunta? Maravilhoso como sempre. Eu quero perguntas, eu quero dúvidas, quero angústias, questionamentos. Parabenizar. Obrigada, Verde. Você tá boa? Tô bem, sim.
Ai, que Estamos nos bom. encontrando num momento bem propício. Depois eu te mando mensagem. Ai, manda. A Verbena tá inovando sempre, né? Tô de olho, viu? Ai, quando é o início? Gente, seguinte, ó. A nossa primeira reunião em grupo vai ser dia 12, que é na próxima segunda-feira, tá? Então, a gente tem aí esse período para ir agendando as mentorias, porque vai ser individual, lembra? Então, a gente tem esse período para poder ir agendando vocês, fazendo a sessão de diagnóstico, organizando o calendário de vocês, tá? Mas vai ser segunda-feira à noite, a cada 15 dias, tá? E vai ficar tudo gravadinha. Quantas pessoas? Não tem limite não, tá, Aline? Eu acredito, normalmente assim, ao vivo mesmo, não vai ter tantas pessoas, não. Gente, como tá começando, né, esse método, eu não sei ainda quantas pessoas vão estar. Com certeza, Dani. Destravar a oportunidade? Com certeza. Com certeza. Total. Tudo, gente, a oportunidade, o que eu mais sei fazer é destravar. Tranquila, pode vir que a gente destrava tudo. Oportunidade interna, externa. Eu destravei a oportunidade interna, né? Que eu jamais imaginei que fosse acontecer. Então, a gente consegue sim. Serão dias, horários fixos? É assim, Aline. A mentoria individual, ela é flexível. Você vai agendar o seu melhor horário, tá? Então, eu só posso à tarde. A gente vai agendar para você à tarde. A mentoria, o nosso encontro, né, o Case 360, ele vai ser a cada 15 dias à noite, toda segunda-feira. Então, segunda-feira, a cada 15 dias, tá? A gente vem, se encontra, conversa, discute, eu trago um convidado, eu trago uma aula. Então, vai ser conforme a demanda, tá? 6 meses aí para vocês crescerem profissionalmente, tá? À noite, segunda-feira, vai ser às 20 horas. O individual, tanto faz. A gente vai agendar, ok? A Luana também perguntou, né, Lu? Quais são os dias e horários da mentoria? Toda segunda-feira, a cada 15 dias. E o individual a gente agenda. Vocês gostaram da mentoria? Eu achei muito diferente esse formato que eu coloquei de acompanhamento. Porque tem gente que quer ficar mais tempo na mentoria, né? Então já fica direto. Já vamos ficar 6 meses. Ninguém quer tirar nenhuma dúvida profissional? Glécia voltando. Tali, esses encontros, eles vão ser muito pautados no perfil que a pessoa está buscando naquele momento ou não? Qual encontro? Vê o individual ou ou em um coletivo? Grupo 360. Não, assim, o grupo, você vai trazer a sua dúvida, tá? Então, se for no individual, a gente fez seu diagnóstico, você tem seu plano de ação, entendeu? Aí você vem assim, é uma forma de você ter mais espaço para poder falar mais um pouquinho. Então, você vem nesse grupo, vão ter um espaço, cada um vai fazer sua pergunta, tá? E aí você tem o seu plano, e você traz o seu plano. Ó, Thali, não estou conseguindo aplicar isso daqui no meu plano. Estou com dificuldade nisso aqui, no meu projeto. Aí a gente vai discutir em grupo, e às vezes até é muito rico, gente. Eu faço parte de uma mentoria em grupo atualmente. E foi nessa mentoria que eu me inspirei, inclusive, porque é muito enriquecedor. As meninas, elas apoiam demais umas às outras, sabe? Inclusive, elas sabem que eu tô lançando a mentoria nova e elas estão super animadas, super torcendo. Ai, meu Deus, vai lá, eu tô orando, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo, então daqui a pouco o grupo tá bombando. Eu vou ter que ir lá e dar satisfação, né? De como que foi esse nosso encontro, sabe? Então, às vezes, tem uma pessoa que vai te ajudar a ver, e um ponto de vista que você não tá vendo, nem eu tô vendo, essa pessoa complementa, tá? A gente tem. é, Como é que quando a gente não fala as coisas no espalha, como é que chama? É um ambiente seguro. A gente tem essa questão de não falar nada, então é um ambiente de troca realmente. Aí você traz o seu plano, mas também vê, você pode falar comigo no WhatsApp, você pode falar comigo no grupo, assim, tanto no grupo quanto no individual, entendeu? É o suporte mesmo durante 6 meses para você conquistar o que você está querendo, sabe? Entendeu? Ficou Perfeito. claro? Não, eu acredito que vai ser muito bom, porque eu acredito muito nessa questão, né, de ampliar o olhar para o mesmo problema. Então, é isso que você falou. Às É. vezes, você não enxerga uma solução, mas tem uma pessoa que já passou pela aquela experiência, então tem, né, uma opinião sobre aquele assunto. Eu acho que achei bem interessante, gostei bastante. Nossa, é muito gostoso, assim, eu tô tendo muito benefício com o grupo das meninas que eu tô participando, e aí o grupo realmente ele vai se alimentando, ele vai se ajudando, e pode ser que algum encontro eu traga uma pessoa,
Então, hoje eu vou falar sobre burnout, né? Que eu quero muito trazer essa pessoa do burnout. Então, quando a gente tá junto, a gente tem também esse espaço de troca. Você começa a entender, nossa, eu vivi isso, eu vivi aquilo. Ou a gente pode, eu quero trazer uma pessoa que fale sobre gestão de pessoas, por exemplo, gestão de equipes, sabe? Assim, então, é aquele momento que você complementa o seu mapa individual, o seu projeto individual. Entende? Então é isso. Sou fã, não nego. Ah, Lu, maravilhosa. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tô te olhando, viu, Bruna? Tô de olho em você, viu? Já conseguiu voltar no mercado? Estou esperando fazer a integração. Ai, que Tô indo para uma OS aí na área pública, saindo totalmente do particular, né? E vamos em busca de novos desafios aí. Mas o S é o quê? Que setor que vai ser? Vai ser UBS, Ah, então enfermeira que nem eu tava, enfermeira de família, só que eu vou sair da parte ali vai para o mais público. para empresa, hospitalar e para parte pública. Entendi. Ah, legal. Legal. A Celene Desafio. perguntou se eu tenho. Oi? Desculpa. Pode falar, Bruno. Novos desafios, bora. Novos desafios. A Celene perguntou se eu tenho outros modelos de mentoria para quem ainda não pode fazer essa de 6 meses. Ô, Sirlene, eu teria individual, mas a individual é outro valor, entendeu? Aí seria outro valor. Ou a gente pode, sei lá, negociar 3 meses de participação, metade. Dá pra gente tentar negociar os meses que você vai fazer, tá? Legal. E aí eu posso Aí eu ver entro, se você ganha o mapa. Aí eu posso pensar se você for uma das primeiras que você vai ganhar o mapa. tá bom, então. Aí eu É, te chamo, então, tá no bom. PV amanhã. Oi? Chama no PV, então, amanhã. Me chame, me chame. Mais alguém, gente? Quem nunca fez mentoria, acaba que às vezes não tem noção, né, de tudo que acontece numa mentoria, né? É tão gostoso, a gente aprende tanto, a gente cresce tanto. Recomendo a todo mundo. O pagamento será por meio de link? Sim. Se for parcelado, sim, tá, Aline? Link, você pode parcelar quantas você quiser. Pode ser 3, pode ser 4, você vai simular. E se for à vista, não é o link, aí eu vou te pagar o tal Pix, tá? Mas sim. Você vai fazer? Vou lá te chamar. Vou te chamar daqui a pouquinho. Boa noite, irei chamar no privado. Pode chamar, Nivalda. Você tá boa? Eu vejo só o nome das pessoas que eu já conheço aqui, viu? Sirlene, você me chama, tá? Vamos ver quanto que dá, quantos meses dá para você ficar, tá? Se você ficar 3 meses, dá pra gente fazer os 3 encontros das 3 fases, tá? Tá bom. Eu te Tá chamo bom? amanhã, privado, tá bom? Tá bom. Eu vou, Oi? eu vou fazer sim, só te chamo amanhã no privado. Só não Tá vou fazer o bom. tempo, sabe, né? A gente negocia, não tem problema, tá? Nós negociamos, tá bom? Tá bom. Obrigada. Menina, alguém nada? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Ajudou vocês? O que que vocês levam desse encontro de hoje? O que que vocês vão levar para vocês? Pode abrir, pode perguntar alguma coisa de vocês, tá? O que que vocês vão levar desse encontro de hoje? O que que vocês levaram de, pelo menos assim, alguma coisinha a gente consegue levar para casa e aplicar, né? De tudo que a gente aprende, né? O que que vocês vão conseguir aplicar amanhã no trabalho de vocês? E contem. Ficou com vontade de participar? Renatinha, vamos voltar para essa UTI aí? Gente do céu, vamos, Renatinha, tem que dar certo esse seu projeto. Ninguém tem dúvida, gente, ninguém quer falar de si mesma, ninguém quer fazer uma mentoria, né, Aninha? Tá vendo? Ninguém tá querendo perguntar nada. A Thaís já saiu daqui? Thaís Alves já saiu? Eu já falei muito. Falou muito, né? Tem mesmo, tá? A Thaís já saiu. Ia falar pra Thaís falar da empresa dela. Meninas, então, se ninguém tem mais nada para perguntar, eu vou encerrar o nosso encontro de hoje. Abri um triplex Lula na minha mente. Amanhã eu vou colocar em prática, ter mais ação, olhar bem para dentro, ando fazendo para conquistar o que sonho. Ai, que Luana, que legal.
Que bacana. Triplex é legal, né? Acho que é isso. Todas estão muito quietinhas, né? Bom, aqui abrimos oportunidades para que todas colocassem alguma pauta em dúvida, né? Do seu caso, do seu momento. Acho que quem não quer falar depois pode me perguntar alguma coisa lá no privado, não combinando lá no privado. Olha só, Vanessa, achei super interessante que a Vanessa veio, colocou aquela dúvida, a Aninha veio, falou sobre a história dela, aí depois a Jennifer complementou também, acredito que deu um up, acho que deu um ânimo para ela, as minhas cachorrinhas. Meninas, então é isso, amei o nosso encontro de hoje, tá? Muito obrigada por vocês terem estado aqui, terem estado até agora. A gente vai finalizar. Quem quiser perguntar depois qualquer coisa, pergunte. Quem também, né, quiser só continuar ali acompanhando o conteúdo, continue acompanhando. A tendência é trazer cada vez mais conteúdo para essa parte do nosso crescimento profissional, porque faz parte realmente. Eu sinto que é eu preciso, uma missão. Não gosto de usar a palavra missão, não gosto muito, mas eu sinto que eu consigo trazer para vocês uma vontade de crescimento, isso é muito importante para mim, tá? Ah, obrigada, Elisete. Gente, boa noite. Fiquem bem, tá? Boa semana, né? Segundou, estamos começando a semana. Boa semana, tá? Beijo para vocês. Beijo. Tchau. Boa noite. Deixa eu fechar aqui.